Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, pessoal! Bem-vindo à Academia do Agro, a todos vocês, nossos ouvintes, nossos colegas. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Como fazemos isso semanalmente, né? Toda terça-feira e toda sexta, a gente está aqui com novidades, com novos convidados, com novos insights, novos conceitos, inovações, tecnologias e, por que não, negócios, né? Tudo gira em torno do negócio. Bom, cara, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito audacioso, mas assim, audacioso já foi, hoje já é, de certa forma, dominado, e que é nós falarmos sobre como desenvolver inovação com sustentabilidade. Quais as principais tecnologias que estão chegando para o produtor brasileiro? A adoção hoje de bioinsumos, biofertilizantes, biodefensivos traz vantagens ambientais e reduz custo mesmo? Essas e entre outras perguntas nós vamos tratar em nosso encontro hoje, com um tema cada vez mais relevante de tecnologia e inovação para o agronegócio. Hoje, um novo mundo encontra-se em testes nos laboratórios dos cientistas. E este mundo novo, que aliás não é tão novo assim, vamos combinar, né? Virá para aperfeiçoar o atual mundo, um tanto desajustado. Cientista, você sabe que é um eterno inconformado. Sempre persegue inovações, se assim não for, não é cientista. E o mundo é movido pelo inconformismo da ciência. Vamos ilustrar este ponto com tendências e pesquisas que se encontram em andamento neste momento e que podem e irão impactar fortemente a nossa agricultura na próxima década. Bom, aqui eu vou dar um pitaco sobre esta evolução, trazendo um texto bastante simplificado sobre o RNA mensageiro, de autoria de Décio Luiz Gazzoni, pesquisador da Embrapa. Aliás, nós temos um colega da Embrapa aqui, ex-Embrapa, mas viveu muitos anos ali, trabalhou muitos anos lá, que vai nos ajudar nesse entendimento. Vamos lá. Todos os seres vivos possuem um código herdado dos progenitores, que são os genes localizados no núcleo de uma célula. Os genes são compostos pelo DNA e contêm instruções para a síntese de compostos químicos fundamentais para a vida, uma espécie de livro de receitas. Além do DNA, existe uma estrutura chamada RNA mensageiro, o mRNA, ao qual gera uma cópia perfeita de um determinado gene, sendo sua função supervisionar a síntese das proteínas ligadas àquele gene. O mRNA é responsável por transferir o código de um gene do DNA para uma parte da célula chamada ribossomo, que podemos chamar de fábrica de proteínas. Tô bom de aula de biologia por enquanto, hein? Graças ao Gazzoni, obrigado. Uma vez executada a tarefa, ou seja, depois que a proteína foi sintetizada, o mRNA cumpriu sua função e não é mais necessário. Surge então outro tipo de RNA, chamado de microRNA. Deve ter outros nomes em inglês, deve ter outras nomenclaturas, mas é um microRNA, que desliga ou altera o processo de produção de proteínas, degradando o RNA mensageiro. Se isso não ocorresse, a célula continuaria produzindo indefinidamente uma determinada proteína, provavelmente levando o organismo à morte. Bingo! E que tal transformar esta ameaça em oportunidade? Pois bem, para falarmos agora de cunho essencialmente prático, será necessário desenvolvermos métodos adequados para seu uso no campo, de forma extensiva, de maneira a controlar as pragas praticamente sem impacto sobre o ambiente ou a saúde humana. Para isso, trouxemos uma fera no assunto, Hugo Bruno Correia Molinari, mais conhecido como Hugo Molinari. Atuou como pesquisador com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, durante 15 anos e atualmente é diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação na Sempre AgTech. Agrônomo de formação, mestre em Genética e Biologia Molecular e doutor em Agronomia, em 2020 ele foi nomeado como membro titular do CTN-Bio
na vaga de especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vocês conhecem também como MAPA. Na Embrapa, foi presidente do portfólio de biotecnologia avançada aplicada ao agronegócio durante 7 anos e coordenou projetos em edição genômica envolvendo as culturas de cana-de-açúcar, milho, feijão e soja, e desenvolvimento de soluções via dsRNA de uso tópico para controle de ervas daninhas, insetos pragas e nematóides nas culturas de algodão, milho e soja. Gostaram, né? Estão interessados, né? Então vamos lá. Foi responsável pelo desenvolvimento das primeiras canas-de-açúcar editadas GM-Free do mundo para a produção de etanol de segunda geração e aumento na produção de açúcar. Podcast Academia do Agro. Bem-vindo, Hugo. Muito obrigado pelo convite, Valdir. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast e falando de uma tecnologia que é a base, né, de RNA, como você bem descreveu aí no texto, fez uma breve... me ajudou bastante, né? Fazendo uma breve conceituação aí sobre a questão da produção e como que essa molécula, né, biológica interfere, né, na vida, né, dos organismos e ela tem um papel central, né, na modulação, né, na produção de proteínas. E dentro desse conceito eu vou começar a pontuar para vocês aqui a importância do uso, né, dessa tecnologia baseada em RNA. Se você quiser, eu posso começar, mas fica à vontade aí para me direcionar. Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Você sabe que a gente já é uma rotina, né? Mas a gente tem que quebrar às vezes a rotina também, né? Com certeza. Então, se me perdoe o mau uso da palavra e aos ouvintes, não é maldade, não. Mas assim, a gente às vezes não pode ficar só fazendo as coisas de luz apagada, né? A gente também tem que inovar um pouquinho, mudar um pouco a ordem das coisas. Então, pode começar, eu gostaria de você fazer até uma complementação, né, da introdução que nós fizemos. Depois também eu vou intercalando algumas perguntas para ti. Fica bem à vontade, por favor, Lu. Perfeito. Bom, eu acho que para a gente começar a nossa conversa, eu acho que para começar essa contextualização, né, no uso dessa tecnologia, eu acho que é muito importante, eu acho que até para ligar, né, o conhecimento aos ouvintes, né, que estão no podcast, nós vivemos e ainda estamos vivendo uma pandemia do Covid, né? E muitas empresas, elas tiveram que fazer uma corrida muito grande durante, pelo menos, os primeiros anos da pandemia, que foi muito triste, né? Para todos os países, Brasil, enfim. Muitas pessoas perderam, né, seus entes queridos. Mas assim, o que eu quero ligar essa tecnologia do RNA com a questão da pandemia do Covid foi que justamente as empresas tiveram que, em tempo recorde, desenvolver vacinas, né? E uma das empresas que desenvolveu uma vacina muito boa, né, para controle do Covid, para controle dessa doença, foi a Pfizer, né? A empresa Pfizer, a farmacêutica Pfizer, ela desenvolveu uma vacina à base de RNA, né? Então, a partir daí, a gente começa a ver a importância da molécula já nesse link com o controle de uma pandemia, com uma vacina à base de RNA, que na verdade faz com que a gente tenha um controle, né, da doença, imunizando, né, a população com essa vacina à base de RNA. E muitas pessoas, e a partir daí eu acho que foi um grande divisor de águas. Por quê? Porque as pessoas, para controlar uma pandemia de Covid, injetaram, né, nelas mesmas RNA para controle de uma doença. E esse divisor de águas foi muito importante porque se isto pode e tem um grande potencial de curar pessoas, por que não usá-lo na agricultura?
Por que não usá-lo na indústria cosmética? Por que não usá-lo na indústria da aquicultura, né? Ou a indústria de alimentos, enfim. Existe uma grande possibilidade, né, de utilizar a molécula, ou baseada na molécula de RNA, uma multiplataforma de soluções. Bom, vamos então agora trazer para a nossa agricultura. Então, dizendo então, uma coisa muito ruim trouxe uma grandes possibilidades de aplicação da molécula, né, para nós. E a ciência trabalhou fortemente. Muita gente fala assim, as vacinas foram desenvolvidas em tempo muito rápido, né? Muita gente às vezes até não confiava, né, na vacina, mas o fato foram mais de 30 anos de pesquisa prévia. Foram mais de 30 anos. Mas que quando surgiu o problema, já tinha ali uma bagagem toda, que a ciência, né? A ciência, ela trabalha lentamente, ela vai acumulando conhecimento, né? E quando surgiu a pandemia, esse conhecimento e a integração de vários centros de pesquisa, enfim, empresas, culminou então com a consolidação então da tecnologia que foi a vacina, né? A vacina baseada em RNA. Bom, e como isso é usado na agricultura? Na agricultura, não é artigo acadêmico, não está ainda no campo né, somente ainda no campo da pesquisa. Nós já temos a tecnologia do RNA interferente, né, que é uma tecnologia que desliga os genes, né, da planta, dos organismos, já comercial. Então vou dar um exemplo para vocês, trazendo então um pouco para nós aqui do agro, né? Já existem plantas de milho, né? Milho expressando as moléculas de RNA, dupla fita, né? O dsRNA, de forma endógena. Então a própria planta, ela produz aquela molécula que tem alvo específico, né? Numa proteína específica de uma praga que causa problemas na cultura do milho, que no caso é a larva alfinete, que é a Diabrótica virgífera, tá? Então eles pegaram, identificaram um gene essencial daquele organismo, produziram uma molécula que vai interferir na produção dessa molécula, e consequentemente, eu bloqueio a expressão dessa proteína, desse gene, né? A transcrição desse gene, né, a molécula do RNA, para, como você bem disse, né, Valdir, no início, para uma proteína essencial para a sobrevivência daquele organismo. Se eu bloqueio esse passo, eu não tenho, consequentemente, a proteína, que é essencial para a sobrevivência daquele organismo. Então, com isso, esta tecnologia, baseada em RNA, já existe uma tecnologia comercial em milho. Quem desenvolveu essa tecnologia? Primeiro a Monsanto, depois, né, a Monsanto foi adquirida pela Bayer, e isso é uma tecnologia hoje da Bayer. Essa planta, esse evento, né, ele chama Smart Stack Pro, né? Então é um evento que vai ser liberado ainda, né? Não sei se foi liberado, mas tudo estava caminhando para ser liberado no segundo semestre de 2022 nos Estados Unidos. E em 2023, no ano seguinte, no Canadá, tá? O que essa tecnologia permite? Ela permite que, combinando essa tecnologia do RNA interferente, junto com proteínas CRI, que já são uma tecnologia consolidada, né? São proteínas inseticidas ou toxinas inseticidas, que já estão no mercado aí, né? Para controlar insetos praga. Você combinando uma tecnologia com a outra, tecnologia CRI, com a tecnologia do RNA interferente, você aumenta a durabilidade do trait ou da tecnologia. Ou seja, você diminui a chance de quebra de resistência, porque você tem duas formas ou modos de ação distintos para controle do inseto praga. Bom, isso é só para fazer uma breve contextualização, que a gente já não está no campo mais da ciência, do paper, do laboratório. Isso já é comercial. A tecnologia já está incorporada numa planta de milho, comercialmente, para resolver problemas do agro. No caso aqui é a larva alfinete, né? Mas ela pode ser utilizada para N outras possibilidades
como ervas daninhas, controle de ervas daninhas, controle de insetos, outros insetos praga, nematóides, enfim, vírus, né, e fungos, e são inúmeras as possibilidades do uso da tecnologia, porque é baseada no gene daquele organismo, né, muito específico. Agora, trazendo um pouco para essa nova tecnologia, então a gente sabe que a gente consegue fazer com que o próprio organismo, no caso a planta, produza endogenamente a molécula de RNA dupla fita para interferir no processo de controle de um determinado problema do agro. No caso lá, como eu falei, a diabrótica virgífera. Agora, uma grande questão que a gente tem, né, isso a gente busca soluções o tempo todo, né, para poder minimizar o impacto dos agroquímicos, né, dos defensivos agrícolas, que a gente sabe que tem uma série de problemas, né, em questões ambientais e tudo mais, né, porque eles não são desenhados para atuar somente num determinado alvo. Eles são, geralmente, eles matam um determinado alvo, mas eles interferem numa cadeia toda de não alvo, né? E isso é um problema sério para determinados classes, né, de agroquímicos que são mais danosos e outros menos danosos. Mas no conjunto da obra, todos causam alguns efeitos colaterais, né, maiores ou menores. Agora, trazendo o RNA agora para essa realidade de defensivos, né, ou biodefensivos, né? O que a gente vem trabalhando já de longa data, né? Primeiro nos estudos mais básicos de pesquisa e agora, né, indo para uma aplicação, vamos dizer assim, né, mais próximo da realidade. Então a gente já sabe que o RNA é uma molécula muito importante, né, porque ela governa ali uma transição entre o que está no DNA para traduzir isso numa proteína importante para desenvolvimento normal de um organismo. Então, o que a gente está pesquisando? O que a gente está tentando desenvolver? Nós estamos tentando desenvolver o que a gente chama de defensivos biodirigidos. Por que biodirigidos? Porque eu consigo, se eu conheço o gene que faz determinada proteína, que ela é essencial ou ela é letal para aquele determinado organismo, interrompendo algum processo metabólico chave para o desenvolvimento dele, eu consigo desenhar a minha molécula de RNA de forma muito precisa, de forma muito específica. Então, essa tecnologia a gente chama, né, baseado numa nomenclatura da OECD, de Safe by Design. É uma tecnologia desenhada para ser segura, ou eco-friendly, ou amiga do ambiente. Tá? Por quê? Porque ela é desenhada de forma muito específica, com parâmetros muito bem definidos no gene, né, daquele determinado organismo, e é tão específico, Valdir, que ele mata, por exemplo, ele controla a Coniza bonariensis, que é a buva, e não mata o milho que está do lado, o café, o algodão, a cana, porque ele é alvo específico. Por isso que é o nome, biodirigido, né? Ele é alvo específico. E como ele é alvo específico, a gente tem um trabalho todo prévio, né, de bioinformática, uma análise de bioinformática, para a gente dizer, não vai atuar fora do alvo. Fora do alvo é o quê? A gente olha todos os organismos não alvo. Borboleta, peixe, humano, abelha, joaninha, todos, a gente faz uma análise prévia e fala, ele não interfere em nenhum desses organismos não alvo, somente no seu alvo. Então, isso nos dá uma segurança, por isso que, de novo, Safe by Design. Então, ele é desenhado para não atuar fora do alvo. Então, isso abre uma nova revolução na área de controle ou crop protection, né? De proteção de cultivos. Isso é uma nova revolução no uso da molécula do RNA para esse tipo de coisa na agricultura agora, tá? Na agricultura. Vamos seguindo, né? E o que a gente tem feito dentro da Sempre Agtech, em parceria, né, com várias unidades da Embrapa que a gente tem de parceiro ao longo desses anos, a gente tem desenvolvido essa tecnologia para alguns alvos, né, que a gente elegeu como sendo alvos importantes para o agro, né?
Por exemplo, nós estamos desenvolvendo essas moléculas, né, muito específicas para controle de buva, para controle de capim amargoso, que é um problema sério, porque tanto a buva como o capim amargoso hoje já é resistente a glifosato, né? Por conta da pressão de seleção, né? Do produtor sempre usar a mesma molécula e não fazer rodízio, né? De molécula, uma hora aparece ali um mutante, né? Que é resistente e ele se propaga, né? Aí produz semente e aí começa, e já tem várias regiões do país, já tem buva resistente a glifosato. Não adianta, você aplica glifosato, não controla mais, né? Então você tem que usar outra molécula. E aí quando você começa a usar outra classe de molécula, né, de uma forma muito intensa, aí você cria, pelo que a gente está vendo, já tem relatos de buva resistente a mais outras 3 classes de herbicida. Então o negócio já começa a ficar tão descontrolado, né, que a gente tem que tentar achar alternativas que sejam mais sustentáveis para controle, porque a gente tem que produzir, né, Valdir? Mas para produzir a gente não pode, nós temos agora que ter uma pegada muito mais sustentável, né? Porque o mundo exige isso, né? O mundo exige que nós sejamos mais sustentáveis para produzir alimentos, né? Então, quer dizer, essa tecnologia, ela vem com uma tecnologia muito legal, né? Com essa pegada, né? Mais sustentável. Então a gente já vem trabalhando com resultados bem promissores para controle então dessas 2 plantas daninhas, ervas daninhas. A gente está trabalhando com percevejo marrom e barriga verde, que é problema tanto para a cultura da soja quanto para a cultura do milho. Nematóide, a gente está focando no meloidógena incógnita, mas a gente está abrindo para javânica também e para Tilencos braquiúrios, que é o nematóide das lesões, que causa até mais problema, né? Dependendo da região, Mato Grosso, né? O Pratilencos ataca mais, né? Um problema sério. Spodoptera frugiperda, lagarta do cartucho, né? Que é um problema seríssimo, né? Para a cultura do milho. Então, assim, as possibilidades, Valdir, são enormes. Porque você se baseia no DNA e desenha os seus alvos como se fosse o princípio ativo, né? Do agroquímico, que é, vamos supor, o glifosato que mata, né? No crop, mata várias culturas. Você desenha um alvo que mata só Coniza bonariensis, mas não mata Coniza canadensis, por exemplo. E nem milho, nem soja, nem algodão, nem, né? Então é uma coisa muito revolucionária. Muito revolucionária. Agora, nem tudo são flores, né? Então essas são as possibilidades, né, Valdir? E aí, pessoal? Acabou não. Na semana que vem estaremos junto com o Hugo na segunda parte do seu bate-papo com a gente. Aguardamos vocês. Até lá. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!